diretor executivo de uma rede de lojas de departamento que pertence ao Grupo Guararapes e com fortuna avaliada em 1,3 bilhões de reais, o que lhe rendeu o 39º lugar entre os bilionários brasileiros na revista Forbes, além de ocupar a posição de número 1567, também na lista Forbes entre os bilionários do mundo. Flávio Rocha esteve em Barretos para proferir palestra sobre o movimento Brasil 200. O bilionário brasileiro, que também é dono de empresas como Habib's, Raia Drogasil e Polishop, defende o imposto único e uma agenda liberal para a economia e sobre o manifesto Brasil 200, que fez uma referência ao bicentenário da independência que será comemorado em 2022, ano em que o próximo presidente encerra o mandato. Ele falou à nossa reportagem. De volta aqui a Barretos, nessa nova missão, né? Hoje lançando o movimento Brasil 200, que é um movimento que está ganhando força em todo o país, né? Já estruturado nos 18 estados, e aqui também para fazer uma reunião política de encontro com o nosso partido, tendo em vista que pelo robustecimento do nosso movimento a coisa evoluiu, né, para um projeto maior e que tem conseguido aglutinar uma enorme força que estava adormecido, que são aqueles brasileiros que produzem, que geram riquezas, que puxam a carruagem chamada Brasil, né? São trabalhadores, empreendedores que apostam no Brasil, que geram empregos, que estão despertando para um maior protagonismo político. É com esse intuito que nós estamos aqui hoje em Barretos. No início da década de 90, o senhor levantava a ideia, defendia a ideia, melhor colocando, do imposto único. Isso na época foi muito difundido, muito falado. Já se vão 2 décadas e meia em relação a este assunto. Ainda hoje é cabível essa ideia? Sem dúvida, mais do que nunca. Talvez nada tão forte quanto a ideia cujo tempo chegou, né? E eu acho que a tecnologia que faltava naquele momento para esta revolução na forma de financiar o Estado agora está plenamente disponível. Flávio Rocha se fez acompanhado pelo empresário Geraldo Rufino, que aos 8 anos de idade ficou órfão de mãe. Aos 11, recolhia latinha na rua para vender. E hoje administra uma empresa de desmanche de caminhões que em 2013 faturou 50 milhões de reais. E ele falou à nossa reportagem sobre sua trajetória. Olha um pouquinho do Geraldo Rufino, um empreendedor. Como a maioria dos brasileiros já nasce meio que com viés de empreendedorismo. O brasileiro já é empreendedor nato. E eu aprendi isso com a minha mãe lá atrás. Ser empreendedor é a vontade de fazer, é o jeito de pensar, é a determinação de ser gerador de oportunidades, de ser produtivo. Então, quando as pessoas falam assim, mas você nasceu de família pobre, catava latinha e você conseguiu vencer entre muitos. A diferença entre eu e esses muitos que ainda não venceram é aqui, ó, o jeito de pensar. Porque nós somos iguais, todos nós somos inteligentes iguais, a diferença é quando você acredita e faz boas escolhas. Então eu escolhi as melhores opções, eu escolhi que era mais inteligente ser honesto, eu escolhi que era mais inteligente carregar marmita do que uma arma, e eu escolhi que os meus valores tinham que ser maiores do que as minhas conquistas. E a minha base são meus valores, isso não mudou. Então, de onde eu estava para onde eu estou agora, não teve um período difícil, só mudou o tamanho da lata, mudou o endereço. A palestra proferida pelo empresário Flávio Rocha aconteceu em uma das salas do cinema do Norte Shopping em Barretos e foi acompanhada por personalidades representantes de vários setores, além de ter sido transmitida ao vivo para dezenas de salas de cinema em todo o país.